Muito boa tarde, senhoras e senhores deputados. Vamos dar início à nossa reunião. Da ordem do dia faz parte da audição, nos termos do artigo 5º dos Estatutos da Rádio e Televisão Portuguesa, a audição do Conselho de Opinião da Rádio e da RTP. É a primeira parte da nossa reunião. Eu quero saudar, cumprimentar e agradecer a presença da doutora Dilinda Carvalho Machado, do doutor Daniel Marinho Soares de Oliveira, do doutor Paulo Alexandre Pinheiro Mendes e do doutor Diogo Belfort de Henriques, justificando a falta do doutor Rui Manuel Mustra Teixeira Mota, que não pode estar presente. Vou só dar nota de como é que vamos organizar os nossos trabalhos, a grelha que temos desta audição. O Conselho de Opinião tem direito a uma primeira intervenção de 10 minutos. Não sei se a senhora doutora vai fazer. Depois, cada grupo parlamentar tem direito a uma intervenção de 5 minutos para colocar as questões que entender e, de novo, no final, voltamos a ter 10 minutos para esclarecer as questões ou as reflexões que os seus deputados, entretanto, colocarem. E, portanto, sem mais demoras, penso que estamos todos preparados, temos quórum, não é? E, portanto, dava a palavra, então, à doutora Dilinda Carvalho Machado para uma primeira intervenção. Pedimos, então, para tentarmos cumprir os 10 minutos da primeira intervenção. Certíssimo. Tem a palavra. Muito boa tarde, Sr. Presidente, e na pessoa do Sr. Presidente cumprimento toda a Comissão, mas os senhores e senhoras deputadas aqui presentes também, bem como quem nos acompanha nestes trabalhos. Queria agradecer, em primeiro lugar, a oportunidade desta audição, que para nós é de extrema importância, e também para os portugueses que nos acompanham nesta emissão. Desejar um bom ano a todos e a todas, porque sabemos também que temos um objetivo comum, que é a defesa do serviço público, prestado neste caso pela RTP, que é um grupo de relevância, com canais e antenas, e que no conjunto são 15. Portanto, não é apenas um único canal ou uma única antena. Dizer, então, que vou fazer um pouco a apresentação daquilo que são o percurso que fizemos, esta Comissão Permanente, que aqui representa os 30 e, neste caso, membros, porque somos 32, mas já lá iremos, e dizer que, neste caso, então, fazemos esse percurso e depois os objetivos e aquilo que nos propomos fazer, o que temos realizado e o que propomos fazer para a frente. Então, nestes anos conturbados, em termos de pandemia, foram realizadas eleições no Conselho de Opinião da RTP para o mandato de 2021-25, com o seguinte objetivo estratégico e essencial: por uma empresa de serviço público moderna, rigorosa na gestão, ambiciosa na missão, útil à sociedade, transparente nos procedimentos, livre e independente nos conteúdos. Em 2022, o nosso estimado Presidente, Dr. Manuel Coelho da Silva, adoeceu gravemente, tendo conseguido uma razoável recuperação que nada fazia prever ou pensar que o pior pudesse acontecer: o seu precoce desaparecimento físico no dia 23 de outubro de 2022. Estará connosco e está connosco seguramente de outro modo. No dia 14 de novembro de 2022, o Conselho de Opinião voltou a realizar eleições para proceder à cooptação de um novo elemento, de um novo membro, e eleição do Presidente. Neste caso, o novo membro cooptado foi o Dr. Diogo Belfort Henriques e eu eleita Presidente. Esta equipa assumiu continuar o trabalho de consolidação do mesmo objetivo estratégico, dando continuidade ao mandato que decorrerá de 2022 a 2025. E é o que estamos a fazer, dando sequência aos pareceres a que estamos obrigados. Alguns objetivos, então, que queremos apresentar e que fizeram parte do nosso programa: desenvolver o diálogo entre todos os membros do Conselho de Opinião e do órgão estatutário com os membros dos órgãos sociais da empresa, com as entidades com quem o Conselho de Opinião se relaciona institucionalmente.
Pensamos que este é um aspecto sumamente importante, porque se não se estabelecerem estas ligações, este diálogo construtivo, seguramente que há coisas que ficam apenas só pelos e-mails e não chega. É preciso mais do que isso. Valorizar o espírito de equipa e cooperação, envolvendo todos os membros do Conselho de Opinião na realização dos objetivos comuns que aqui nos juntam e que já referi, que é a defesa do serviço público da rádio, televisão e multimédia prestada pela empresa pública RTP. Incrementar o relacionamento e a prestação de informação sobre as atividades e iniciativas do Conselho de Opinião aos órgãos de soberania, Presidente da República, Assembleia da República, Governo, Ministros da Cultura, com quem estivemos esta manhã, Ministro das Finanças, Tribunais Constitucional e de Contas, nomeadamente. Manifestar disponibilidade para participar nas audições promovidas pela Assembleia da República, em especial a sua Comissão Especializada para a Comunicação Social, que é o que estamos aqui a fazer, bem como nos órgãos de poder político das regiões autónomas e de outras entidades ligadas ao Serviço Público de Média, ERC, ANACOM, Direção-Geral de Concorrência. Defender a necessidade de intervenção do Conselho de Opinião na escolha de novos diretores da empresa, através do mecanismo de audição prévia. Achamos que é uma competência que precisa de ser reforçada. Obter informação regular sobre os relatórios de audiências de televisão e rádio, procedendo à sua adequada análise e conveniente divulgação e emitindo junto do Conselho Geral Independente, do Conselho de Administração e das direções da RTP, opinião, bem como transmitindo reparos e sugestões. Presentemente estamos a tratar da indicação de uma personalidade que responda aos requisitos previstos pela lei para integrar o Conselho Geral Independente, cuja eleição terá lugar no próximo dia 13 de fevereiro de 2023. Com o objetivo de ser concluída a recomposição do Conselho de Opinião, relembramos também esta Comissão, já que temos esta oportunidade, da necessidade da indicação do nome da personalidade que substituiu o membro que resignou, indicado pela Assembleia da República, a doutora Estrela Serrano, cujo ofício foi enviado pelo Dr. Manuel Coelho da Silva em 14 de novembro de 2021. Já referi os canais e antenas a que devemos dar atenção e também consideramos que não é preciso mais, que não serão necessários mais canais sem que haja recursos para tal. Contrato de concessão. A última apreciação feita pelo Conselho está publicada no sítio do Conselho de Opinião, na RTP, cujo parecer foi emitido a 28 de junho de 2021, mas que eu trouxe aqui para deixar ao Sr. Presidente também. Para facilitar às vezes as leituras, ajuda. O que nos propomos realizar neste semestre é uma conferência internacional sobre o serviço público de rádio e televisão em Portugal e na Europa. Há que pensar no futuro do serviço público de rádio, televisão e multimédia, visando, nomeadamente, conhecer opiniões sobre a televisão do futuro, a televisão e rádio do futuro, obviamente, e as iniciativas a empreender para corresponder aos objetivos de expressão nacional e aos interesses da opinião pública. Qual é a missão do serviço público, o modelo, a estrutura, o financiamento, os recursos? Que rádio e televisão públicas preconizamos a um horizonte de 10 anos? No momento em que na Europa se discute o serviço público, vamos acompanhar a reflexão e participar nela. O Conselho de Opinião propõe-se produzir e recolher contributos dentro e fora de Portugal. Dará, assim, um importante contributo para a discussão sobre o contrato de concessão de serviço público prestado pela RTP-SA para servir melhor todos os portugueses na diáspora, em especial os que cá vivem e trabalham. A RTP, como sabemos, não recebe indemnizações compensatórias nem subsídios desde 2014. E no ano de 2017 realizou um aumento de capital de 10,4 milhões de euros. Faltavam, nesta altura, 16,29 milhões, e isto tem a ver, são por conta do subfinanciamento do serviço público até 2003, porque isto orçava 26,29 milhões de euros, valor sancionado pela Direção-Geral da Concorrência da Comissão Europeia nas suas decisões de 2006 e 2011. O Conselho de Opinião assume e defende que este aumento de capital de 16,29 milhões de euros, que se destinava a financiar o esforço de investimento necessário para fazer face à prestação de um serviço público de excelência,
era e é indispensável, dada a situação de obsolescência tecnológica da RTP em diferentes áreas, nomeadamente na RTP Madeira, onde a obsolescência da empresa é por demais evidente. O Conselho de Opinião elegeu, no passado dia 5 de setembro de 2022, a sua nova provedora do ouvinte, que iniciou o seu programa agora em janeiro. O Conselho de Opinião ouviu também, em 15 de dezembro, o Conselho de Administração e procedeu à elaboração e aprovação do parecer ao Plano de Atividades e Orçamento da Empresa para 2023, no passado dia 20 de janeiro, sexta-feira, que presumo que já tenham conhecimento, senão também trouxe aqui. O Conselho procederá a audições aos diretores e provedores entre fevereiro e abril de 2023. Isto ficou prejudicado por causa da pandemia, como disse, e da doença e o falecimento do nosso Presidente. Portanto, vamos pôr agora em dia a partir daqui. Continuará as reuniões de 2 grupos de trabalho que criou, que são preparatórias da Conferência Internacional, a realizar no próximo mês de maio, e da homenagem ao nosso Presidente, Dr. Manuel Coelho da Silva, a realizar no primeiro aniversário do seu falecimento, no dia 23 de outubro de 2023. Em conclusão, podem contar com o Conselho de Opinião para continuar a desempenhar o seu papel, conforme o previsto nos Estatutos e no Contrato de Concessão, assim como colaborar com a Assembleia da República, o Governo e os diferentes órgãos sociais da RTP para o aprofundamento de uma nova reflexão sobre o futuro do serviço público, média e da melhor forma de supervisão e organização da empresa que o presta em Portugal, a Rádio e Televisão de Portugal, S.A. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Doutora Ilinda Machado. Muito obrigado pela intervenção, pelos esclarecimentos e também pelo facto de ter cumprido rigorosamente o tempo desta primeira intervenção. Nós aqui nesta Comissão temos o bom hábito que os serviços são absolutamente zelosos de toda a documentação que chega ao e-mail ou ao contacto da Comissão é distribuída por todos os grupos parlamentares e, portanto, mesmo que venha dirigido ao Presidente, é imediatamente distribuído por todos os grupos parlamentares. Assim farei com os documentos que acabou de deixar em cima da mesa também. E também temos o bom hábito nesta Comissão de começar sempre as audições por um maior partido da oposição, não é? E, portanto, dava a palavra ao grupo parlamentar do PSD, ao subdeputado João Montenegro, pedindo-lhe o favor de, nesta sala, no auditório António Almeida Santos, não temos forma de que os subdeputados falem dos seus locais, pedimos desculpa por isso, mas pedindo para ocupar o púlpito e dar-lhe a palavra. Muito obrigado, Sr. Deputado. Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente do Conselho de Opinião, restantes elementos aqui também presentes, senhoras e senhores deputados. Sra. Presidente, eu agradeço a sua intervenção, assim como também aproveito a oportunidade para agradecer os pareceres que com regularidade nos fazem chegar. Eu gostava de dizer que o Conselho de Opinião da RTP é um órgão estatutário desta empresa pública e está ao serviço da sociedade portuguesa com o claro e inequívoco mandato de proceder à apreciação da qualidade do serviço prestado pela RTP. É com esse intuito que se pronunciam e que nos fizeram chegar, até à data, vários pareceres. Relembro o parecer relativamente ao cumprimento das obrigações de serviço público e do projeto estratégico de 2021, relatório de contas de 2021 da RTP, o parecer relativo ao Plano de Atividades, Investimentos e Orçamento 2022 e 2023, e no parecer sobre o cumprimento das obrigações de serviço público e do projeto estratégico de 2021, o Conselho de Opinião disse o seguinte: há que ir mais longe, aumentando a eficácia da RTP, articulando eficazmente o contrato de concessão com a RTP, sobretudo com as linhas de orientação estratégica do Conselho Geral Independente e o projeto estratégico do Conselho de Administração. Também em julho do ano passado, recomendou o Conselho de Opinião da RTP que fosse acelerado a conclusão do processo de revisão do contrato de concessão de serviço público e que o acionista Estado assuma efetivamente as suas responsabilidades de pagamento das obrigações financeiras. Ora, nós sabemos todos que o Governo tem andado mal no que diz respeito à revisão do contrato de concessão. E na ausência da vontade política de proceder a esta revisão, como é típico de quem está de forma passiva,
o Ministério da Cultura nomeou uma comissão para elaborar um livro branco sobre o serviço público de rádio e televisão. E aguarda o resultado dessa comissão para, provavelmente, avançar com a revisão do contrato de concessão da rádio e televisão. Atentos a estes considerandos, gostaríamos de ouvir a opinião de Sua Excelência, a Sra. Presidente, sobre que orientações é que seriam fundamentais para aumentar a eficácia da RTP e quais as grandes diferenças existentes no plano de atividades, investimentos e orçamento, agora em relação também a 2023. A clara redução de espectadores, uma queda de 1,3% face a 2020, que corresponde a cerca de menos 40 mil espectadores, repito, 40 mil espectadores a menos, traduz-se numa perda de influência da televisão pública em Portugal e na necessidade de medidas urgentes para inverter esta situação. No vosso entender, que medidas necessárias é que defendem? Também no parecer do Conselho de Opinião, afirmam que em 2021 a RTP não melhorou a prestação do serviço público de rádio e televisão e não ficou inequivocamente demonstrado que esta empresa, enquanto empresa pública, tenha cumprido plenamente a sua obrigação de responsabilidade cultural e social perante os portugueses. Será que o facto de não haver cuidado de assegurar o cumprimento das suas obrigações na área cultural e social contribuem decididamente pelo desinteresse do público em relação à RTP? E sobre a rádio, o parente pobre da empresa, Vossas Excelências assinalam a falta de modernização. Têm conhecimento de algum esforço recente suscetível de alterar este estado de coisas? Retomo agora e muito rapidamente o vosso parecer sobre o relatório de contas de 2021, onde volta a ser assinalado, tal como aconteceu em pareceres anteriores, o tom excessivamente autoelogioso do relatório, sendo que o modelo adotado para este relatório peca pela manifesta insuficiência de informação no que se refere à divulgação do cumprimento das políticas públicas consubstanciadas no contrato de concessão. O Conselho de Opinião já ponderou adotar outro modo de referir esta grave deficiência, tendente a terminar com esta reiterada má conduta? Por último, Sra. Presidente, gostaria de abordar o vosso parecer relativo ao plano de atividades e orçamentos da RTP aprovado para 2022. E já que estamos em 2023, gostaria de saber se as vossas recomendações feitas para este plano de atividades e orçamento foram tidas em conta. E já agora, chamo aqui o exemplo de um assunto relevante, a alienação do património da empresa. Vocês defendem que qualquer alienação deveria ser precedida dos seguintes pareceres: Conselho Geral Independente, Conselho Fiscal e Conselho de Opinião. Pergunto-lhe, Sra. Presidente, se durante o ano vos foi pedido algum parecer acerca deste assunto em referência. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado João Montenegro. Dava a palavra agora ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista. A palavra à Sra. Deputada Sara Velez, também pedindo que se desloque até ao púlpito. Tem a palavra, Sra. Deputada. Obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Sra. Presidente do Conselho, restantes membros do Conselho de Opinião da RTP, Senhoras e Senhores Deputados, antes de mais um agradecimento pelos vossos contributos, pela vossa presença, também pelos documentos enviados e começar desde já por um pedido de desculpa porque vou ter que me ausentar e não vou poder assistir à vossa resposta, mas irei ouvi-la naturalmente na gravação que está a ser feita desta sessão. A RTP, enquanto estação pública de serviço de rádio e televisão, tem sido o garante de uma programação de qualidade, diversificada e disponível em diferentes plataformas, continuando a ser, no setor do audiovisual, o garante de um verdadeiro serviço público. Apesar das dificuldades, a RTP tem sabido consolidar-se e tem conseguido alcançar resultados sem colocar em causa a sua missão. A RTP assegura um conjunto bastante diversificado de programação de qualidade em horário nobre, privilegiando as produções em língua portuguesa, apoiando o cinema e a ficção nacional, promovendo a divulgação institucional de indiscutível utilidade pública e ajudando também a promover produções independentes.
Ainda no período marcado pela pandemia, a RTP teve aqui um papel fundamental naquela que foi a divulgação de informação muito relevante do ponto de vista daquela que era a prevenção e o combate e medidas de mitigação dos efeitos da Covid-19. Fê-lo sem distorções, sem fake news, como está a garantir também agora a mesma realidade naquilo que é a abordagem que tem feito da guerra da Ucrânia. Como temos vindo a reiterar, um serviço de rádio e televisão que assegure direitos à informação, à educação, à formação cultural e cívica, à cultura, a uma programação de qualidade e sublinho, a um agenda setting verdadeiramente independente e plural, que não esteja dependente das regras comerciais de publicidade ditadas por audiências ou outros critérios. Tudo isto são requisitos que consideramos que só um serviço público de rádio e televisão pode garantir, sendo por isso essencial garantir também a origem pública desse financiamento. E digo isto porque temos vindo a receber aqui na Assembleia da República um conjunto de iniciativas que, de uma forma mais ou menos regular no tempo, defendem aquela que é a eliminação de uma das principais fontes de financiamento da RDP, que é a contribuição para o audiovisual. O que está na origem destas propostas são argumentações de natureza diferente, mas a primeira questão que vos deixava era, pois, a de saber a vossa opinião sobre esta questão do financiamento público da RTP e a forma como ele tem que ser, vamos lá, carreado para aquela que é a independência também daquilo que é a informação produzida. No âmbito daquelas que são as competências atribuídas pela lei ao Conselho de Opinião, está precisamente poderem pronunciar-se também sobre o cumprimento do contrato de concessão. Ora, está em curso, como sabemos, a revisão do contrato, que tem como principais desafios responder às mudanças que a crescente digitalização, quer da prestação de serviços de audiovisual, quer também das práticas de consumo de conteúdos por parte do público, coloca nos dias de hoje. Não podia, a este respeito, deixar de referir, e aqui tem que ser sublinhado, o excelente trabalho que a RTP tem vindo a fazer naquilo que é o processo da RTP Play, da quantidade e diversidade e qualidade de conteúdos que disponibiliza neste momento, a título completamente gratuito. Mas voltando ao tema do contrato de concessão, o Governo criou recentemente a Comissão encarregue de produzir o livro branco sobre o tema, que pretende depois, em 5 meses, produzir a melhor solução, baseada em toda a informação, conhecimento, melhores práticas, também internacionais, disponíveis para termos um novo contrato de concessão que permita à RTP fornecer a melhor resposta e adaptada àquelas que são os desafios do futuro. E, portanto, gostaria também de vos ouvir um pouco mais aprofundadamente sobre esta medida. Para terminar, não podia deixar de referir o papel fundamental que a ligação da RTP tem com toda a diáspora, que também referiu, e que está, como todos sabemos, os portugueses estão distribuídos pelos 4 cantos do mundo. A RTP Internacional tem presença em 30 países e é mesmo um dos canais fundamentais para nos aproximar a todos os nossos imigrantes, aproximá-los do nosso país, levando até eles a nossa informação e também a nossa cultura. Não podia terminar, pois, sem referir ainda o papel que a RTP tem tido na cooperação, através de diferentes programas, com os países de língua oficial portuguesa. E, assim sendo, a última questão que vos deixava era, pois, a de saber a vossa opinião sobre a forma como este trabalho pode ser reforçado e até aprofundado no futuro. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada Sara Velejo. Vamos dar agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Chega, ao Sr. Deputado Jorge Galveias, pedindo também que venha até ao púlpito, não é? Para usar também da palavra e colocar as questões que entender. O Sr. Deputado tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, excelentíssimos senhores membros do Conselho de Opinião da RTP, desde já cumprimentar a doutora Diolina Machado, nova Presidente do Conselho de Opinião da RTP, e em seu nome os restantes membros aqui presentes. E também deixar a nota de pesar em nome do Grupo Parlamentar do Chega pelo falecimento do anterior Presidente Manuel Coelho da Silva. Começava de imediato pelo contrato de concessão do Serviço Público de Rádio e Televisão. Desde já solicitar que se pronunciem sobre o assunto, tanto a nível do acompanhamento que têm da aplicação do atual modelo, tal como que partilhem a vossa visão sobre aquilo que deve ser o modelo e a estratégia a seguir no futuro. Que metas e objetivos devem ser clarificados no compromisso da prestação de serviço público de média aos portugueses. No que concerne à oferta de conteúdos do próprio serviço público prestado pela RTP, se julgam que têm correspondido às expectativas e se tem vindo a melhorar o serviço ou, antes pelo contrário. De forma objetiva,
Tem existido investimento para que a RTP consiga concorrer com a oferta dos seus serviços concorrentes? Desculpa a redundância. E importa realçar que este investimento é de enorme importância, pois permitiria um aumento de receitas em publicidade e, como tal, permitiria também o incremento de financiamento. E em relação ao investimento no que toca à atualização tecnológica da RTP, o que podem partilhar aqui na Comissão? Têm existido esforços nesse sentido? Não esquecer também a RTP Açores e a RTP Madeira. Estão devidamente dotados de autonomia administrativa e financeira que lhes permita assegurar uma cobertura de informação e serviço digno às suas populações? No caso da Madeira, o Centro Regional está tecnologicamente bem servido? Já existe destacado algum correspondente na ilha de Porto Santo? E em relação aos Açores, que, como sabemos, é composto por 9 ilhas, o que dificulta, logicamente, toda a parte logística e financeira, o que podem partilhar das dificuldades do seu centro regional? Gostaria ainda de questionar acerca da contribuição para o audiovisual, a principal fonte de receita da RTP. Tendo em conta todo o contexto inflacionista que conhecemos, julgam os senhores necessário atualizar o valor? E esse aumento serviria para aumentar a qualidade do serviço e da programação? Excelentíssimos senhoras e senhores, o Chega acredita no serviço público de rádio e televisão, porém este deve ser de qualidade e sustentável. Mas é imperativo que a qualidade do serviço, idóneo, imparcial e de mais-valia, seja garantido. Pelo que reitero, para além das várias outras questões que deixem, e obviamente sabendo que soluções mágicas não existem, qual o modelo de gestão deve seguir a RTP? E, para terminar, não poderia deixar escapar o tema da dívida da RTP. Como julgam os senhores que o valor deva ser pago, por quem e como, uma vez que a RTP não tem capacidade financeira para isso? Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Galveias. Chegamos assim ao fim da intervenção dos grupos parlamentares, aqui presentes nesta audição ao Conselho de Opinião da Rádio e Televisão de Portugal. Vamos devolver agora a palavra à Sra. Presidente e aos membros, caso queira partilhar em algum ponto, em alguma questão, a resposta às questões que foram colocadas pelos 3 grupos parlamentares que interviram. A Sra. Presidente Diolinda Machado dava-lhe a palavra, pedindo-lhe para tentar também em 10 minutos, como inicialmente, responder às questões dos seus deputados. Tem a palavra. Muito obrigada. Agradeço ao Sr. Presidente e aos senhores deputados a colocação das vossas questões, sem prejuízo ainda assim dos meus colegas poderem completar alguma coisa que falte ou ser suscitada, enfim, pelas questões que eu possa não responder na totalidade. Portanto, dizer que o Sr. Deputado João Montenegro falou da qualidade de serviço público, da articulação, do contrato de concessão e daquilo que nós referimos nos nossos pareceres, não é verdade? Aquilo que tem a ver com a estrutura e a apresentação também daquilo que são os conteúdos que nos são presentes. Nós consideramos que é importante haver, como de resto noutras organizações, mas neste caso estamos a referir-nos à RTP, que haja de facto a apresentação dos objetivos e depois daquilo que é possível conferir nos seus resultados na apresentação do relatório e contas daquilo que foi conseguido ou do que não foi. E, portanto, que seja de forma clara e perceptível para todo o público e para quem analisa. Neste caso, para nós também, isso facilita. E, portanto, chamamos a atenção porque nem sempre, ao longo da história destes anos, nem sempre foi consentarem a essa forma de organização dos conteúdos, de modo a que se consiga perceber quais foram os objetivos. Não, os objetivos perceberam-se quais foram, eram aqueles, mas depois em que medida foram concretizados ou não. Quais foram as métricas que se utilizaram, quais foram aqueles e por que razão não foram conseguidos. Portanto, é mais uma chamada de atenção, não é propriamente
dizermos é assim que tem que seguir, porque não é esse o nosso papel. De qualquer modo, é uma chamada de atenção no sentido de se poder proceder a uma organização de tal modo perceptível que possamos entender, então, o que ficou por ser executado e o que é preciso alterar. E sempre em consonância com aquilo que é o contrato de concessão, que é a legislação, e o que é também, e o que é o estatuto. Por isso, estes 3 documentos têm que ser, e agora indo já mais diretamente, e se calhar a todos os senhores deputados que se referiram a esta mesma resposta, tendo em conta que o contrato de concessão, na sua revisão, terá de se ter em atenção precisamente o leque de questões que estão lá consignadas, e independentemente da forma como agora se vier a fazer a revisão, que não sabemos qual é, nem como, isso caberá ao Governo fazê-lo e apresentar-nos e depois, naturalmente, daremos também a nossa opinião, aprofundaremos em debate também no âmbito do Conselho, e sim, mas terá que estar termos em atenção alguns detalhes que não são de menor questão, de menor importância, que podem estar neste momento no contrato e que possam, enfim, passar para o outro lado. A verdade é que temos que, e queria também chamar à vossa atenção e à vossa observação deste ponto. Porquê? Porque, precisamente, para que nada se fique pelo caminho também. Há questões que poderão não ser tão importantes, mas há outras que serão e temos de as acompanhar. Se não estiverem no lado, terão que fazer parte do outro. Portanto, são 3 documentos realmente importantes: o contrato de concessão, a legislação, a lei da televisão e o estatuto. A outra referência que foi feita tem a ver com a redução dos espectadores. É verdade, essa é uma das questões que também está plasmada em vários dos nossos pareceres, porque não é uma questão de menor importância. A RTP é e deve ser referência no panorama audiovisual português. E é nessa medida que consideramos de extrema importância que ela possa conseguir melhor programação, melhor atenção e autopromoção daquilo que faz, para que o público, nomeadamente os públicos jovens, que sabemos que hoje estão muito mais na multimédia, portanto, essa é uma das razões também que temos que ter em atenção e divulgar isso mesmo, mas também porque pode-se ver televisão de diferentes formas, não é somente no aparelho que está aqui, não é? Posicionado. Portanto, os jovens hoje veem muito nas suas, no telemóvel e nas suas plataformas. Muito obrigada. E, portanto, mas veem agora, e sabemos que tem havido até uma subida bastante considerável nesse ponto. Daí que, e o assegurar também a referência à área cultural, que aqui também foi referida, e agradeço também a referência feita à rádio, que os senhores deputados aqui colocaram, e que falta modernização. Falta modernização e temos também chamado a atenção disso mesmo, para que a rádio, por exemplo, nos Açores, em alguns contactos com os diretores dos Açores e mesmo lá, em visitas que já fizemos, a importância da rádio, por exemplo, nas catástrofes, é de extrema importância, porque tudo cai, as redes caem, mas a rádio continua e faz a ligação. Aqui também, quando dos incêndios, foi outra das questões detectadas. No entanto, eu, por exemplo, vinha de comboio nessa noite de má memória e não consegui ter acesso à rádio. Ora, depois disso, nós antes fazíamos chamada de atenção. Dizer à população que tenham um transistor em casa, a pilhas, não elétrico, não na net, porque isso pode não surtir efeito naquele momento crucial. Ora, estas chamadas de atenção são de extrema importância. Houve já parceria, depois disto, já se conseguiu que a Proteção Civil viesse à rádio fazer
a sua intervenção, dizendo e considerando aquilo que são as questões mais importantes em cada época. Ultimamente não se tem verificado outra vez, portanto, presumo que possa estar a ser preparado, mas iremos saber que nós vamos fazer as audições, como vos disse, de fevereiro a abril, e vamos com certeza obter essa informação, e estamos sempre disponíveis a cá vir trazer tudo aquilo que nos for observado e que seja feita também a nossa análise. E temos muito gosto em partilhar convosco aquilo que são as nossas preocupações, porque seguramente serão as vossas, porque nós estamos a representar 32 personalidades que representam diferentes interesses deste país. Os senhores deputados representam o povo português. Portanto, estamos todos a trabalhar, nós e vós, somos nós, ao fim e ao cabo todos, a trabalhar para o mesmo objetivo, que é melhor servir a população portuguesa e aqueles que cá vivem e trabalham connosco. Por isso, temos muito gosto em trazer cá aquilo que, neste momento, possamos não ter ainda, porque há 3 anos, como vos disse, não fizemos qualquer audição, apenas lemos relatórios, mas uma coisa é ler relatórios, outra coisa é olhos nos olhos. E nós privilegiamos esta vertente. E, portanto, vamos continuar a fazê-lo. Relativamente ao património, à alienação de património da empresa, não, até agora não nos chegou qualquer pedido. De qualquer modo, sempre que nos chegue qualquer pedido, naturalmente estaremos disponíveis para responder. Eu não sei se já estou... estão em 8 minutos, estou a ver. Obrigada. A senhora deputada Sara Velez referiu-se ao cinema, à promoção das produções independentes, e eu queria aqui referir a questão importante também da RTP Ensina, não foi referido por mim, nem foi referido por nenhum dos seus deputados, mas da sua extraordinária importância. E não fosse este trabalho, em tempo de pandemia, como estaríamos também hoje. Portanto, há que salientar o que é positivo, deve ser salientado como positivo, o que é negativo e o que podemos melhorar. Naturalmente, estamos na ótica da construção e não na ótica do deitar abaixo. Relativamente, e no que concerne à Ucrânia também o fizemos. Relativamente à CAV, o financiamento público, naturalmente, eu deixava aqui, o Diogo tem aqui uma notinha que dará sobre isso. Dizia também de acordo com o RTP Play, disponíveis e gratuito, como foi dito, é verdade, e consideramos isto também extremamente positivo. Relativamente ainda à qualidade, temos os arquivos, que aqui o Paulo Mendes é especialista dessa área, porque lá trabalha. Os arquivos podem dar muito mais. São de extrema importância, os arquivos é do que temos melhor na Europa e podem seguramente produzir muito mais informação, mais e melhor informação, mesmo para a RTP Internacional, como foi dito, e para melhor servir também os países da língua oficial portuguesa. Mesmo para finalizar, o Sr. Deputado Jorge Galveias falou do contrato de concessão, eu já respondi há bocadinho. Quanto ao financiamento e relativamente aos Açores e à Madeira, a autonomia, pois essa discussão está a ser feita. Nós temos defendido lá e cá, mas vamos ainda, como disse, nesta conferência que vamos realizar, seguramente teremos a oportunidade de aprofundar ainda melhor à luz daquilo que não foi feito e do que é preciso ser feito e, portanto, seguramente que pugnamos por mais e melhor qualidade. Sabemos que a Antena 1, e até neste parecer que sexta-feira aprovamos, refere-se que não houve ainda, a Antena 1 não se ouve ainda nos Açores, como deveria, e, portanto, essa é uma recomendação que deixamos que deve ser resolvida. De igual modo, na Ilha de Porto Santo também, que ainda não existe, também deixamos aqui uma recomendação, não existe, mas está prestes a existir. Portanto, há alguém que vai para lá, profissional, porque também achamos que são os profissionais que devem desempenhar estas funções e não uma outra pessoa, que por muito boa pessoa que seja, não é profissional da área, portanto, deverá ser. E que devem também pertencer aos quadros, já agora, porque também não estamos de acordo com a precariedade. E passava então aqui ao Diogo.
Se ainda O Dr. Diogo, permitido. não, peço nós desculpa, mas estiquei. temos tempo para ficar esclarecidos sobre a opinião do Conselho de Opinião, que passa a redundância. O Dr. Diogo Belfort Henriques tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Presidente. Em resposta à Sra. Deputada Sara Velez e ao Sr. Deputado Jorge Galveias, nas referências que fizeram sobre a CAV e a contribuição audiovisual, a opinião do Conselho de Opinião é que o financiamento público e não governamental, ou seja, não dependente, ainda por cima de forma anual, de uma decisão e vontade política ocasional, é essencial para garantir a independência política e financeira e económica, também de interesses económicos, da empresa pública RTP SA. Obviamente que, tendo em conta os custos, o aumento de custos de contexto, e a RTP é uma empresa muito dependente de alguns custos de contexto, como a energia, a CAV não chega para prover um financiamento sólido e mais ainda para investimento. Mas nós também representamos setores de portugueses e, obviamente, consideramos que no meio de uma crise energética não é a melhor altura para estarmos nós a propor o aumento da CAV, nós, Conselho de Opinião. Mas isso não significa que não seja necessário esse financiamento e, por isso, deixamos nos nossos relatórios e pareceres, e como disse a Sra. Presidente na intervenção inicial, a necessidade de saldar a dívida assumida pelo Estado português, ainda por cima, com o acolhimento das instituições europeias há vários anos atrás e que esse valor possa ser saldado, nomeadamente para as questões de investimento, que seriam, de certeza, muito importantes para uma empresa saudável e moderna e, como disse a Sra. Presidente, uma referência, que é isso que a RTP tem de ser. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado. A Sra. Presidente também nomeou o Dr. Paulo Mendes, que me pediu para fazer pedido. Só um minuto. Tem a palavra. Eu só queria fazer, em relação à questão do financiamento, apenas um pequeno esclarecimento que provavelmente ajudará na vossa reflexão. A contribuição do audiovisual, como é lógico, nós propusemos, e o Diogo e o Sr. Presidente já disseram, que provavelmente não será adequado haver uma atualização num momento de grave carestia de vida que poderia agravar a condição daqueles que nos veem e nós não temos grande interesse nisso. No entanto, nós não podemos deixar de relevar que a contribuição paga anualmente da audiovisual é das mais baixas da Europa. Portugal tem apenas abaixo de si a Grécia, a Albânia, a Jordânia e a Argélia. A média europeia é cerca de 130 euros por ano e em Portugal paga-se 36, cerca de 200% a menos. O problema não é a atualização atual da CAV, é o facto dela ter sido baixa durante muito tempo, sob o ponto de vista em relação ao problema que se colocava no anterior contrato de concessão. Digamos, dos reparos que eram feitos, inclusivamente pelo Conselho de Opinião, era precisamente pelo facto de se proporem novos canais e novas atribuições à RTP, não tendo em conta a atualização da contribuição do audiovisual, que já era baixa, ou seja, colocava-se responsabilidades sobre a RTP que o contrato de concessão não previa qual é que seria o pagamento disso. E portanto, o voltar atrás, no sentido de repensar através de um grupo que estudasse essa matéria, como este grupo que agora foi constituído, é uma boa ideia, mas nós é aquela questão de só saberemos no fim, no sentido em que, quando o grupo fizer as suas recomendações e ele desaguar no novo contrato de concessão, só apenas aí é que nós podemos, declarar sobre o documento em análise. Isso é apenas nesse momento o que poderemos fazer. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu agradeço a todos os seus deputados, em particular ao Sr. Deputado João Montenegro, ao Sr. Deputado Jorge Galveia e à Sra. Deputada Sara Velez pelas questões que nos colocou, e quero agradecer também aos membros do Conselho de Opinião, na pessoa da Sra. Presidente Olinda Carvalho Machado, a presença, a forma como aqui expôs os vossos pontos de vista e também a forma como respondeu
verdadeiramente às perguntas que foram colocadas. Há duas notas que eu gostava de vos deixar também. A primeira é que tomamos devida nota da substituição do membro da Assembleia da República em falta e, portanto, não é desta Comissão, é da Assembleia da República, mas enquanto deputado farei a demais que me compete para lembrar que a Assembleia da República não está representada. A segunda era para dizer que, obviamente, todos nós solidarizamos e estamos convosco na homenagem que pretendem fazer ao falecido Presidente Manuel Coelho da Silva e dizer-vos, terminando, para aquilo que foi também as intervenções dos senhores deputados, que podemos ter divergências sobre a forma como a RTP é gerida, mas não há nenhuma divergência sobre a necessidade de um serviço público de televisão e de rádio de qualidade e, portanto, gostamos muito de ter-vos connosco e nessa preocupação que é comum. Muito obrigado pela vossa presença. Muito obrigado. Senhores deputados, vamos fazer só uma pausa de 2 minutos, voltamos já para a segunda parte da nossa reunião.